Você entra numa fala e esquece por que foi até lá. Busca uma palavra no meio de uma frase, ela some. Releu o mesmo parágrafo 3 vezes hoje e não consegue dizer o que leu. E seu médico olhou para você com toda a calma do mundo e disse: é o estresse, é normal para a sua idade. Olha, preciso te dizer algo que ele provavelmente não disse. O estradiol oscila entre 50 e 500 picogramas por mililitro durante o ciclo fértil. Após a menopausa, cai para menos de 20. Uma redução de 90 a 95% de uma molécula que o seu cérebro usa para funcionar, e uma em cada 5 mulheres que chegam ao consultório com esses sintomas sai sem nenhuma investigação hormonal. Nenhuma. Deixa um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa conversa está chegando. A frase que você provavelmente já ouviu ou vai ouvir. Aprenda a conviver com isso. Ela chega entre os 45 e os 52 anos, numa consulta marcada por cansaço persistente, sono fragmentado, dificuldade de concentrar, e você vai, na melhor das hipóteses, com uma receita para ansiedade leve. A palavra perimenopausa não é pronunciada. Estrogênio também não. Você volta para casa convencida de que é você, que é a sua idade. Mas existe um mecanismo fisiológico preciso por trás de cada coisa que você está vivendo, documentado, com uma janela. E a pergunta que eu quero que fique com você agora é essa. Essa janela ainda está aberta para você? O silêncio termina aqui. Em 2002, um estudo americano chamado Women's Health Initiative foi publicado, e os títulos dos jornais foram imediatos. Terapia hormonal aumenta risco de câncer de mama. As prescrições de reposição hormonal no Brasil despencaram mais de 70% em poucos anos. Médicos pararam de prescrever, mulheres pararam de pedir, e uma geração inteira ficou sem tratamento. Não por escolha, por pânico. Um pânico baseado num estudo que décadas depois seria revisado, contextualizado, criticado metodologicamente. Mas o dano já estava feito. E o segundo problema não vem de um estudo, vem de uma estrutura. O médico que te atendeu provavelmente nunca foi adequadamente treinado para entender o que está acontecendo com você. A própria Sobrac reconhece que a maioria dos currículos médicos no Brasil dedica menos de 2 horas ao tema da menopausa em toda a formação. 2 horas. Para um processo que vai ocupar 1/3 da sua vida. Então, quando ele diz é normal para a sua idade, ele não está te dispensando, está repetindo o que nunca lhe ensinaram a questionar. E existe ainda uma camada mais funda, a que vem de dentro de casa. Sua mãe passou por isso, sua avó também. Nenhuma das duas tinha nome para o que sentia. Acordavam encharcadas às 3 da manhã. Esqueciam palavras no meio de frases.
Choravam sem saber por quê. E a resposta que receberam foi: aguenta, é coisa de mulher, vai passar. Esse silêncio não foi acidente. Foi repassado de geração em geração, como se fosse herança inevitável. Quando a medicina recuou, o espaço vazio que ficou foi ocupado por outra coisa. Não foi a pesquisa clínica que avançou, foi o mercado. No Brasil, o segmento de suplementos naturais e fitoterápicos voltados ao climatério movimenta bilhões de reais por ano. Cápsulas de isoflavonas, extrato de simicífuga, a R$ 150 a R$ 200 por frasco, vendendo a promessa de regular o que a medicina não quis nomear. Estima-se que mais de 10 milhões de mulheres brasileiras estejam hoje em perimenopausa ou pós-menopausa sem diagnóstico adequado. Isso não é negligência individual, é inércia estrutural, com consequências mensuráveis. O estrogênio tem receptores em mais de 400 tipos de tecido no seu corpo. 400. Não é só o útero, é o hipocampo, o córtex pré-frontal, a amígdala, a mucosa intestinal, os vasos sanguíneos, os ossos. Quando o estradiol cai, esses receptores ficam sem sinalização. É como apagar a luz em metade dos cômodos de uma casa ao mesmo tempo. Mas ninguém te disse que havia um interruptor único. O que você está chamando de falha de memória é o seu hipocampo operando em modo de baixa potência. O que você está chamando de névoa mental é o seu córtex pré-frontal tentando processar informação sem o neuromodulador que ele usa desde que você tinha 20 anos. Em 30 anos de prática, vi esse padrão milhares de vezes. Mulher entra no consultório com queixa de humor instável, sono que não descansa, dificuldade de foco e sai com receita de antidepressivo. Porque o que está acontecendo bioquimicamente no cérebro dela imita de perto um transtorno depressivo. O estrogênio regula a produção de serotonina, dopamina e acetilcolina. Na ausência dele, a serotonina oscila, às vezes em horas. A dopamina perde estabilidade. A acetilcolina, central para a consolidação da memória, cai. Não é depressão. É uma cascata neuroquímica produzida por deficiência hormonal. Passei por isso eu mesma aos 52 anos. Lembro da manhã exata. Estava na pia da cozinha, tentando lembrar se havia tomado meu próprio café. Era como tentar acessar um arquivo que havia sido movido de lugar sem aviso. Eu era médica, devia ter reconhecido antes, e mesmo assim demorei. E existe ainda uma terceira camada, o eixo que regula a resposta ao estresse no seu corpo. Hipotálamo, hipófise, adrenal, depende em parte do estrogênio para se modular. Sem ele, o cortisol sobe, e o cortisol elevado perturba o sono profundo, favorece o acúmulo de gordura visceral, que gera mais inflamação, que eleva mais o cortisol. Um ciclo.
Não é estresse de vida, é fisiologia de baixo estrogênio se comportando como estresse crônico. E existe um hormônio que quase nunca é testado em mulheres, a testosterona. Ela também cai na perimenopausa, em média 50% entre os 20 e os 45 anos, e afeta diretamente energia, clareza mental e libido. Não entra no painel padrão. O estudo SWAN, que acompanhou mulheres em transição menopausal ao longo de mais de 2 décadas, documentou que 62% das mulheres em perimenopausa relatam alterações cognitivas significativas, memória verbal, concentração, velocidade de processamento. 62%. E a maioria dessas mulheres nunca recebeu uma explicação clínica para o que estava sentindo. Na ausência de estrogênio, o cortisol sobe entre 20% e 40%. Comprime as fases de sono profundo, justamente as fases em que o hipocampo consolida o que você viveu, aprendeu e processou durante o dia. Você dorme 6 horas, acorda exausta. Não é fraqueza, é porque fisiologicamente você não dormiu, pelo menos não do jeito que o cérebro precisava. Tive uma paciente, vou chamá-la de Sandra, que chegou ao meu consultório com 49 anos, convicta de que estava desenvolvendo Alzheimer. Ela sentou na minha frente e disse: doutora, eu era uma mulher organizada. Agenda, reunião, nome de todo mundo. Agora eu entro numa sala e fico parada no meio, sem lembrar por que fui. Esqueço a palavra no meio da frase. Olho para o meu filho e demoro 1 segundo para falar o nome dele. Tenho medo de mim mesma. Ela havia feito ressonância magnética, check-up completo, nada fora do padrão. Neurologista disse que estava normal. Clínico disse que era estresse. Eu pedi um painel hormonal. O estradiol dela estava em 18 pegagramas por mililitro. Expliquei. O que ela sentia não era doença degenerativa. Era o hipocampo operando em privação de um neuromodulador que ele usa há décadas. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse em voz baixa: então não é que eu estou ficando louca? Meu cérebro está com fome. Era exatamente isso. E enquanto esse processo acontece no nível neurológico, existe outro correndo em paralelo, completamente silencioso, sem dor, sem aviso, o osso. O estrogênio inibe os osteoclastos, as células responsáveis por reabsorver tecido ósseo. Na sua ausência, elas trabalham sem freio. Uma mulher pode perder entre 1 e 3% de densidade óssea por ano nos primeiros anos após a menopausa. Em 5 anos, isso pode representar uma perda acumulada entre 5% e 15%, sem dor, sem sintoma. O exame que mede isso, a DEXA, raramente é solicitado antes de um osso quebrar. É aqui que os conselhos que você recebeu começam a revelar o limite. Come melhor, dorme mais, faz exercício,
gerencia o estresse. Você fez tudo isso e a memória não voltou, o sono não descansou, o peso não saiu. Não porque você falhou, mas porque nenhuma dessas estratégias age sobre o eixo fisiológico que está fora de regulação. Os dados de acompanhamento clínico publicados entre 2022 e 2025 documentam algo que muda o peso da conversa. Mulheres que iniciam terapia hormonal dentro dos primeiros 5 a 6 anos após a menopausa apresentam perfis cognitivos a longo prazo significativamente diferentes das que permanecem sem tratamento no mesmo período. Essa janela existe, é mensurável. Você não está louca. Você não está sozinha. O que você está vivendo tem nome, tem mecanismo preciso, tem documentação clínica e ficou longe de você não por acaso, mas por décadas de lacunas curriculares, de pânico gerado por um estudo mal interpretado, de um mercado que cresceu exatamente onde a medicina recuou. Isso não é envelhecimento, é uma mudança hormonal que ninguém te explicou. Seu corpo não está te traindo. Ele está respondendo exatamente como a fisiologia prevê, quando uma molécula neuroprotetora central deixa de estar disponível. A raiva que você talvez esteja sentindo agora, calma, funda, quase silenciosa, é a resposta certa. Nos primeiros 1 a 3 anos sem avaliação hormonal adequada, os fogachos não passam, intensificam, chegam às vezes mais de 10 vezes por dia, interrompendo reuniões, destruindo o sono da madrugada. A privação de sono acumulada agrava a memória, corrói o humor, reduz a tolerância a tudo. A ansiedade, que afeta cerca de 70% das mulheres nessa transição, continua sendo atribuída ao seu temperamento. As taxas de depressão chegam a dobrar durante a perimenopausa em comparação com os anos pré-reprodutivos. A maioria dessas mulheres sai do consultório com prescrição de antidepressivo, não com pedido de exame hormonal. Tratar só o sintoma, sem jamais nomear a causa, é empurrar a resolução cada vez mais para longe. Entre 3 e 10 anos sem tratamento adequado, os riscos que eram silenciosos começam a ter endereço fixo. O coração é o primeiro. O estrogênio tem ação vasodilatadora e anti-inflamatória nos vasos sanguíneos. Na sua ausência, a rigidez arterial aumenta, o colesterol LDL sobe, a pressão tende a se elevar. A doença cardiovascular é a primeira causa de morte entre mulheres brasileiras acima dos 60 anos. Não o câncer, o coração. E a síndrome genitourinária da menopausa. Ressecamento, ardência, dor, infecções repetidas. Torna-se crônica nessa janela. Ela não melhora com o tempo, ela progride. E no longo prazo, 10, 15, 20 anos depois, 1 em cada 2 mulheres acima dos 50 anos desenvolve osteoporose.
Uma mulher pode perder até 20% da sua massa óssea nos primeiros 5 a 7 anos após a menopausa. Uma fratura vertebral silenciosa, antes de uma queda, antes de uma fratura de quadril, que redefine o nível de independência para o resto da vida. A literatura científica atual também coloca a saúde hormonal dessa janela como uma variável que influencia o risco de declínio cognitivo, não como fatalidade inevitável, mas como algo sobre o qual existia algum grau de influência clínica, enquanto ainda havia tempo para agir. Me conta nos comentários, qual desses sintomas você viveu ou está vivendo agora e foi chamado de estresse, de ansiedade, de coisa da sua idade? Qual deles ninguém te avisou que podia ter outro nome? Escreve aqui embaixo, eu leio todos. Isso não é falha pessoal, é silêncio herdado, com custo físico mensurável. Então, o que eu preciso que você leve dessa conversa não é uma ideia vaga sobre se cuidar mais, é uma linguagem. Na sua próxima consulta, você faz estas perguntas, exatamente assim. A senhora tem formação específica em climatério ou realizou alguma atualização em menopausa nos últimos 5 anos? Essa pergunta simples já te diz com quem você está falando. Depois você pede, pelo nome, painel hormonal completo com estradiol, progesterona, testosterona livre e FSH. Não só o TSH isolado. Se você tem mais de 50 anos, pede a Dexa. Se está lutando com peso, apesar de fazer tudo certo, pede insulina em jejum. E se a resposta for: seus exames estão dentro da normalidade, sem que ninguém ouça o que você está descrevendo, você responde assim: eu entendo que os valores podem estar dentro dos intervalos de referência padrão, mas eu estou apresentando névoa mental, sono fragmentado e alterações de humor. E quero que isso seja investigado como possível causa hormonal antes de ser atribuído ao estresse ou à idade. Para encontrar alguém com formação específica, procure profissionais com título de especialista pela SOBRAC ou certificação reconhecida pela FEBRASGO em saúde da mulher na maturidade. Isso é difícil e eu reconheço isso. Você está pedindo para um sistema que falhou com você, que agora sirva a você. Mas agora você tem a linguagem que ele reconhece. Você não está falhando. Você simplesmente nunca recebeu a verdade sobre o que estava acontecendo no seu próprio corpo. Você não entra mais naquela consulta como uma mulher, esperando que alguém valide o que ela sente. Você entra como uma mulher que já sabe o nome do que está acontecendo, já sabe os exames que precisa pedir, já sabe exatamente o que vai dizer se for dispensada. Essa conversa não termina quando esse vídeo terminar. Ela termina quando o silêncio deixar de ter permissão de continuar. No consultório, no jeito que você descreve o que sente, no momento em que para de aceitar, é normal para a sua idade, como resposta completa. E a pergunta que eu quero deixar com você: quantas decisões você tomou
sobre o que ainda era possível para você, enquanto o nome do que estava acontecendo estava sendo retido. O próximo vídeo começa exatamente daqui. Como encontrar o profissional certo? E o que dizer antes de sair sem o que você foi buscar? Me conta nos comentários o que você precisava ouvir hoje e que nunca ouviu antes. Eu leio todos, porque o que você vai escrever aqui é o que a próxima mulher que chegar nesse vídeo vai precisar encontrar. A prova de que ela não estava sozinha nisso. Cuide-se. Nos vemos no próximo vídeo.